Você já parou para se perguntar o que é o Imu ou como ele realmente é? Como objetos inanimados conseguem poderes de Akuma no Mi? E qual é o segredo do Barba Negra para comer mais de uma Akuma no Mi? E se eu te dissesse que todos esses mistérios estão conectados? No vídeo de hoje nós vamos mergulhar fundo nesses grandes mistérios de One Piece em busca de respostas. Antes de começar, eu quero deixar um grande agradecimento ao meu amigo Daksaki, porque o vídeo dele sobre o Imo foi uma enorme inspiração para eu criar esse aqui. Se você quiser conferir o conteúdo dele, o link vai estar na descrição. Então, vamos começar. Imo foi introduzido pela primeira vez na história no capítulo 906, relativamente tarde para um personagem que pode ser o vilão final de toda a obra. Mas existe um motivo para isso. Imu é um rei das sombras. Ele governa por trás das cortinas e apenas um grupo seleto sequer sabe que ele existe. E eu acredito que o fato dele ser um rei das sombras tem um significado muito mais profundo do que a maioria das pessoas percebe. No capítulo 1163, tivemos um raro momento em que Imo se envolve ativamente na história, possuindo o corpo de Saint Saturn para lutar contra Rocks e todos os piratas em God Valley. O que eu achei estranho nesse momento foi a aparência do Imo. Ele continua sendo apenas aquela silhueta que sempre vimos. E isso é estranho, porque agora existem personagens interagindo diretamente com ele. Então, por que o Oda ainda está escondendo a aparência dele? No capítulo 1165, é confirmado que aquela silhueta realmente representa a aparência do Imo. Ou pelo menos uma versão dele. Porque Roger pergunta a Garp se ele sabia que o governo mundial tinha ligações com o monstro negro que eles acabaram de enfrentar. Então, se o Imo realmente se parece com aquilo, o que ele é? A resposta mais simples seria: é o poder de uma Akuma no Mi. Mas eu acredito que pode ser algo muito maior do que isso. Se você olhar para o Imo e comparar com algo que já vimos em One Piece, a resposta parece óbvia. Ele se parece com uma sombra. Mas e se ele realmente for uma sombra? Para entender isso, precisamos voltar até Thriller Bark e revisitar tudo o que aprendemos sobre sombras. O principal antagonista de Thriller Bark foi Gekko Moria, e eu acredito fortemente que Gekko Moria foi uma enorme inspiração e um grande foreshadowing para a criação do personagem Imo. As conexões entre Moria, Thriller Bark e Imu são absurdas. E conforme você acompanha essa teoria, vai perceber que os segredos sobre o Imu estavam escondidos bem na nossa frente o tempo todo. Gekko Moria é o usuário da Kagekage no Mi, a Akuma no Mi das sombras. Um detalhe muito interessante é que, entre todas as Akuma no Mi que dão ao usuário uma classificação descritiva, a Kagekage no Mi é a única cujo usuário não é classificado como algum tipo de humano. Por exemplo, Luffy é um homem borracha, Akainu é um homem magma, Ace era um homem fogo. Você entendeu o padrão, mas Moria não é chamado de homem sombra. Em vez disso, ele recebe o título de governante das sombras. E eu acredito que Oda fez essa distinção de propósito, e isso é extremamente importante. Agora vamos falar sobre os poderes da Kagekage no Mi. Moria pode cortar a sombra de uma pessoa e fazer um contrato com ela, tornando-se seu mestre. Depois, ele pode inserir essa sombra roubada em um cadáver, criando um zumbi completamente obediente sob seu controle absoluto. A pessoa que perde sua sombra fica inconsciente por 2 dias e é enviada para o mar, dificultando que ela consiga recuperar sua sombra novamente. Além disso, essa pessoa se torna vulnerável à luz do sol. Se entrar em contato com a luz solar, ela começa a queimar e pode até morrer, o que também leva à destruição da sombra roubada. Sem sombra, a pessoa é obrigada a evitar a luz do sol indefinidamente. As únicas formas de recuperar a sombra são purificando o zumbi com sal, destruindo completamente o corpo do zumbi, ou o próprio Moria ordenando que a sombra retorne. E detalhe importante, derrotar Moria não faz automaticamente as sombras voltarem para seus donos originais. Mas aqui entra a parte mais interessante. Em Thriller Bark é revelado que sombras possuem suas próprias almas. Brook explica que as sombras têm almas próprias, mas que estão ligadas aos movimentos de seus mestres, ou seja, ao corpo físico ao qual estão conectadas. Segundo a lei natural daquele mundo, a sombra deve seguir o corpo do nascimento até a morte. Mas pensa comigo, se uma sombra tem sua própria alma, isso não significa que ela é um ser vivo independente? Se a lei natural obriga a sombra a seguir o corpo, então ela é praticamente uma escrava, sem nunca poder se libertar. A única exceção é a Kagekage no Mi. Com esse poder, sombras podem ser separadas de seus mestres, mas mesmo assim, elas apenas se tornam escravas de um novo dono, o governante das sombras. E aqui está o ponto central. Existe algum cenário em que uma sombra possa se tornar seu próprio mestre? Eu acredito que sim. E a resposta pode estar nas Akuma no Mi. Vamos usar o Chopper como exemplo. Antes de comer a Hito Hito no Mi, ele era uma rena comum. Depois de comer a fruta, ele ganhou consciência, inteligência e vontade própria. Então agora pensa comigo. Se sombras têm alma, teoricamente, elas também poderiam consumir uma Akuma no Mi. E se alguém separasse uma sombra de seu corpo original e alimentasse essa sombra com uma Akuma no Mi do tipo Zoan, humana,
Assim como Chopper virou uma rena humana, essa sombra poderia se tornar um humano sombra, ganhar consciência, ganhar vontade própria e se tornar independente. E talvez seja exatamente por isso que Oda nunca chamou Moria de Homem Sombra, porque Homem Sombra já existem. E se você acha que uma sombra não é capaz de consumir uma Akuma no Mi, eu acredito que já pode existir evidência na própria história provando que isso é possível. Vegapunk descobriu uma forma de alimentar objetos inanimados com Akuma no Mi. E até hoje, nós ainda não sabemos como esse processo funciona. Já vimos vários exemplos disso. A espada de Spandam chamada Funk Fried, que foi alimentada com uma Zoan do elefante e pode se transformar em um elefante vivo. A bazuca do Mr. 4 Lasso, que recebeu uma Zoan do cachorro e ganhou a habilidade de se tornar um cão vivo. Então, e se o segredo para dar Akuma no Mi a objetos inanimados estiver nas sombras deles? Objetos inanimados não possuem alma. E eu acredito que uma alma seja necessária para abrigar o poder de uma Akuma no Mi. Mas alguns objetos claramente possuem vontade própria, como os poneglyphs, espadas e até navios. E dentro do universo de One Piece, vontade e alma estão profundamente conectadas. Eu não sei se uma vontade é suficiente para replicar uma alma, mas todo objeto físico projeta uma sombra. E sombras, comprovadamente, possuem alma. Então, se a sombra de um objeto consumir uma Akuma no Mi, esse poder poderia se manifestar através do objeto físico. Porque, segundo a lei natural do mundo, corpo e sombra devem refletir um ao outro. Se a sombra possui o poder de uma Akuma no Mi, o objeto também manifestaria esse poder. Moria nos mostra algo parecido com isso através da habilidade da Kajikage no Mi, chamada Shadows Asgard e Shadows Revolution. Quando a sombra do Luffy foi colocada dentro de Ors não ganhou os poderes da Akuma no Mi do Luffy, porque habilidades de Akuma no Mi não são transferidas para suas sombras. Porém, Moria foi capaz de manipular e distorcer a própria sombra de Ors para imitar as propriedades elásticas do Luffy. Isso é extremamente importante. E eu acredito que seja exatamente por isso que apenas Akuma no Mi, do tipo Zoan, podem ser dadas a objetos inanimados. Zoans concedem uma forma de consciência. Se uma Zoan for consumida por uma sombra, essa sombra poderia ganhar certo nível de consciência. E se a sombra ganha consciência, ela pode agir por conta própria. E essas ações seriam refletidas no objeto físico ao qual ela está conectada. Exatamente como funciona a Revolução das Sombras. E nos capítulos mais recentes, recebemos ainda mais exemplos de objetos empunhando poderes de Akuma no Mi. A espada de Shamrock possui uma Zoan do Cerberus. E o martelo de Loki, chamado Ragnar, possui uma Zoan do Esquilo. O primeiro exemplo de um objeto com poder de Akuma no Mi remonta lá ao capítulo 184. E nesse mesmo capítulo é dito que alimentar objetos com Akuma no Mi é a tecnologia mais avançada da época. Mais tarde, no capítulo 433, Kobe confirma que foi Vegapunk quem desenvolveu essa tecnologia. Já estamos quase no capítulo 1200 e ainda não sabemos como esse processo funciona. O mais interessante é que tivemos um arco inteiro centrado em Vegapunk, em Egghead. E mesmo assim, Oda escolheu não revelar o segredo, e aquele teria sido o momento perfeito para isso. Isso me diz que esse segredo está ligado a mistérios muito maiores, mistérios que Oda ainda não quer revelar. E é por isso que eu acredito que isso está diretamente conectado ao segredo envolvendo Imo e Barba Negra. E tem mais uma coisa extremamente importante. O fato de que os poderes da Akuma no Mi do corpo não são transferidos para a sombra correspondente, isso é muito revelador. Agora vamos voltar para o Imo. Se Imu originalmente era uma sombra que foi alimentada com uma Akuma no Mi, intencionalmente ou não, especificamente uma Zoan, do tipo humano, essa criatura pode ter sido a primeira sombra da história a ganhar consciência. E se uma sombra ganhasse consciência, como você acha que seria a mentalidade dela? Eu acredito que ela nutriria um ódio imenso pelo mundo. Porque, segundo a lei natural do mundo, sombras são escravas eternas de seus corpos correspondentes. Imagina viver sabendo que toda a sua existência e todas as suas ações são controladas por outra pessoa, sem escolha, sem liberdade. Você nem sequer pode falar. Em uma história onde liberdade é o tema central, onde personagens lutam para serem os mais livres do mundo, existe uma população inteira de seres que são escravos desde o início dos tempos. Sombras. E no mesmo mundo onde o salvador e símbolo da libertação é representado pelo Deus do Sol, existe uma ironia absurda nisso. O Sol, que traz luz ao mundo, também cria sombras, escravas da luz. Se Imu é uma dessas sombras conscientes, então ele, sem dúvida, teria um ódio profundo daquele que chamam de Deus do Sol. E talvez até dos humanos em geral. Mas existe um grande furo nessa teoria. Nerona Imo foi estabelecido como um dos 20 reis originais que fundaram o governo mundial. E Ivankov reforça essa ideia ao teorizar que esse Imu que Sabo viu na Terra Santa pode ser o mesmo Imu de 800 anos atrás, graças à cirurgia da imortalidade da Ope Opnome. Então,
Como Imo poderia ser uma sombra? Eu acredito que as duas coisas podem ser verdade. Eu acredito que essa sombra consciente possuiu o corpo do verdadeiro Nerona Imo. Em Thriller Bark aprendemos que sombras não apenas podem ser colocadas dentro de cadáveres, criando zumbis, mas também podem ser inseridas em corpos vivos. Luffy é o nosso maior exemplo disso. Ele não teve apenas uma sombra colocada dentro do seu corpo, mas mais de 100 sombras. E nós recebemos mais detalhes sobre o que acontece quando sombras são inseridas em corpos vivos. Se a sua mente e sua vontade forem fracas, você simplesmente desmaia e a sombra não se fixa. Mas se você tiver uma vontade forte o suficiente, você se funde com a sombra e ganha as habilidades de batalha daquela sombra. Por exemplo, a primeira sombra colocada dentro do Luffy pertencia a um espadachim habilidoso da marinha. E imediatamente Luffy passou a lutar com espada com extrema habilidade, algo que ele simplesmente não sabia fazer antes. Mas também nos é dito algo muito importante. Esse aumento de poder não é permanente quando ocorre em um corpo vivo. Existe um limite de tempo. E aqui está o detalhe crucial. Oda especifica algo muito claro quando fala sobre a fusão entre sombra e corpo vivo. Ele diz que é um corpo vivo que possui alma. Isso significa que duas almas não podem habitar permanentemente o mesmo corpo. Essa fusão é temporária justamente por causa disso. E eu acredito que é exatamente aqui que o Imu se torna único. E se o Imu for a combinação de um corpo vivo, mas sem alma, com uma sombra inserida nele? Se o corpo ainda estiver tecnicamente vivo, mas não possuir alma, então essa fusão seria algo completamente inédito. E voltando ao exemplo do Luffy, mesmo depois de absorver mais de 100 sombras, ele continuava no controle do próprio corpo. Mas eu acredito que no caso do Imu seria o oposto. A metade sombra assumiria o controle total, porque não haveria uma alma no corpo para se opor à alma da sombra. A teoria de que Imo está possuído é extremamente popular, e o único traço físico claro que temos dele são os olhos com círculos concêntricos. E já vimos algo muito parecido antes. Cavendish possui uma personalidade alternativa chamada Hakuba. Nós não sabemos exatamente como essa segunda personalidade surgiu, mas quando Cavendish e Hakuba lutam pelo controle do corpo, os olhos ficam com aquele padrão circular, quase idêntico ao do Imu. Mas para essa ideia funcionar, precisa existir uma forma de um corpo vivo ficar sem alma. E existem algumas possibilidades. A primeira que vem à mente é a Soru Soru no Mi da Big Mom. Talvez a alma de Nerona Imu tenha sido removida através desse poder. Outra possibilidade é a Nikyu Nikyu no Mi do Kuma. Ela é capaz de remover coisas intangíveis, como dor e memórias. Talvez uma alma também pudesse ser removida dessa forma. Inclusive, Vegapunk sugere algo parecido quando discute os poderes do Kuma e levanta a questão da alma deixar o corpo após a morte. Mas existe uma terceira ideia, que talvez seja ainda mais adequada: o demônio. Os poderes do Imu parecem ter origem em algo demoníaco. E uma das coisas mais associadas ao diabo no mundo real é fazer pactos. Pessoas vendendo suas almas em troca de poder. Então, voltando à ideia de uma sombra ganhar os poderes de uma Akuma no Mi. E se essa Akuma no Mi fosse uma Zoan mítica modelo demônio? Algo como Hito Hito no Mi modelo Satanás? Agora vamos voltar 800 anos. A guerra contra o Reino Antigo. Os 20 reis provavelmente tinham pouquíssimas chances de vencer. O Reino Antigo possuía tecnologia extremamente avançada, as armas ancestrais, e Joy Boy ao lado deles. Os 20 reis precisariam recorrer a medidas desesperadas, talvez até vender suas almas. E se os 20 reis, ou apenas o próprio Nerona Imu, tentaram invocar o diabo para vencer a guerra? Mas assim como aconteceu com Brook em Namakura, talvez não tenham invocado o diabo verdadeiro, mas sim uma sombra que possuía a Zoan mítica modelo Satanás. Essa criatura sombra poderia ter se apresentado como um demônio e oferecido poder a Nerona Imu em troca do seu corpo, porque mesmo que uma sombra possua uma Akuma no Mi, ela ainda precisa de um corpo físico para agir. Moria precisava de cadáveres para usar as sombras que roubava. Isso reforça que sombras precisam se fundir com um corpo físico. E essa criatura teria visto a oportunidade perfeita. Um corpo humano para possuir, liberdade para agir e o poder de 20 reinos unificados sob seu controle. O começo de um grande plano para o mundo. E na história do Brook, aqueles que acreditavam tê-lo invocado ofereceram suas almas imortais em troca de vitória. A única coisa que impede uma sombra de permanecer permanentemente em um corpo vivo é a alma desse corpo. Mas se essa sombra possui um poder demoníaco, talvez ela seja capaz de remover ou tomar almas. Isso seria o oposto do poder do Moria. Enquanto Moria rouba sombras, Imu roubaria almas. E isso pode explicar os poderes misteriosos dos Gorosei. Quando foram apresentados com suas formas demoníacas, que lembram Zoans, Oda não colocou aquelas caixas de descrição com o nome da fruta. Ele apenas apresentou o que eles são:
como diferentes yokais. Não há confirmação de que comeram Akuma no Mi. Eles simplesmente são aquilo. Existe a possibilidade de Imu e os Gorosei serem literalmente demônios. Eu já acreditei muito nisso. Mas hoje faz mais sentido que Imu seja quem concede esses poderes. Porque temos evidências disso. Quando Imu mata Saturn, parece que ele retira o poder que Saturn possuía, como se fosse algo concedido. Isso lembra 3 frutas específicas: Kage Kage no Mi, Hobi Hobi no Mi, Soru Soru no Mi. Todas são capazes de criar novas raças. Zumbis, brinquedos, homes, e também podem retirar esses poderes quando quiserem. Então pode ser simples assim. Imu pode criar uma nova raça chamada demônios. E se os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados recebem seus poderes através dele, isso explicaria por que eles não sofrem danos permanentes. Eles podem ser feridos, mas sempre se regeneram. Voltando ao Moria mais uma vez, ele possui uma técnica chamada Doppelman. Ele faz sua própria sombra lutar por ele. Luffy conseguiu danificar essa sombra, mas ela simplesmente se regenerava, não sofria dano permanente. Isso é quase idêntico ao que vemos com os Cavaleiros Sagrados e os Gorosei. Então seria tão absurdo pensar que isso também é um poder relacionado às sombras? Se Imo possui um poder semelhante ao de Moria, talvez os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados sejam versões sombra deles mesmos. Quando Moria separa uma sombra, ele precisa fazer um contrato com ela para se tornar seu mestre. E se Imu fizer o inverso? Se ele remover a alma de alguém e então fizer um contrato para se tornar o mestre dessa pessoa, e ao invés de colocar uma sombra qualquer dentro dela, ele conceda um fragmento da própria sombra? Isso também explicaria como ele consegue possuir instantaneamente pessoas conectadas a ele, como Gunko ou Saturn. Isso lembra outra habilidade do Moria: trocar de lugar instantaneamente com sua própria sombra. E falando em contratos, no capítulo 1117, vemos 3 tipos de contratos relacionados à marca Abissal. Contrato raso, contrato das profundezas, contrato abissal. Harold e Shanks possuem um contrato raso, ou seja, é apenas superficial. Imu não removeu suas almas, mas os Gorosei afirmam que os contratos das profundezas e abissais são feitos com o verdadeiro Deus. E apenas 3 indivíduos podem possuir esses contratos superiores. Talvez esse seja o limite da extensão do poder de sombra do Imu. E tem mais um detalhe interessante. Quando Luffy diz a Moria que será o rei dos piratas, Moria responde que a sombra dele disse a mesma coisa. Porque quando existe uma grande diferença de tamanho entre corpo e sombra, a personalidade do dono original da sombra permanece por um tempo. Mas eventualmente as memórias desaparecem. E se com o Imu for algo parecido, mas invertido? E se a sombra original dele fosse gigante? Talvez ligada a um corpo de gigante. E o corpo que ele possui agora é pequeno, humano. A diferença de tamanho poderia causar instabilidade. Talvez por isso ele precise dividir fragmentos da própria sombra, distribuindo para os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados, como se estivesse espalhando a si mesmo. E quanto mais ele se divide, mais ele se estabiliza. Porque caso contrário, as memórias do corpo original, de onde aquela sombra veio, continuam existindo. E eu acredito que sombras definitivamente não querem isso. Elas querem individualidade, querem ser algo próprio. Mas as memórias também vêm do corpo. E isso nos leva novamente a Thriller Bark. Personagens como Sindri e Ryuma ainda mantinham traços de suas personalidades originais, mesmo sem suas almas, mesmo sendo apenas cadáveres com sombras de outras pessoas dentro deles. Isso me lembra muito a Gunko. As memórias do passado dela e de Brook começaram a retornar, e isso levou Imu a possuí-la e sobrescrever essas memórias. Agora pense em Nerona Imu, o ser humano original. Eu acho extremamente estranho que Imu seja essa entidade completamente maligna, mas ainda demonstre sentimentos de amor por Nefertari de Lili. Eu apostaria que as memórias do humano Nerona Imu às vezes sobrepõem o controle da sombra Imu, e foi por isso que vimos ele encarando o retrato de Lili. Porque o humano deve ter amado ela. E essas memórias ainda existem, e isso fecha o ciclo novamente. A obsessão de Imu por Lili e por Vivi é extremamente parecida com a obsessão de Hogback por Sindri. E isso nos leva ao próximo ponto. Existe uma grande pergunta que ainda não foi respondida. Se Imu é uma sombra, de quem é essa sombra? Eu ainda não tenho uma resposta definitiva, mas a primeira coisa que vem à mente é Nika. Se Nika é o deus do sol, você consegue imaginar como seria a sombra ligada a ele? Essa sombra teria um assento na primeira fila do seu inimigo natural. Tematicamente faz todo sentido. O Sol cria sombras, e sombras são escravas da luz. E precisamos pensar em algo maior. Sabemos através do texto Harley que existiram 3 mundos. No mundo atual, Luffy enfrenta Imu. No segundo mundo, Joy Boy enfrentou Imu. Existe um padrão claro. Em cada era, o Deus do Sol enfrenta o que quer que Imu seja. Então, podemos supor com segurança que Imu também foi o vilão no primeiro mundo. Mas não sabemos se Nerona, Imu, o humano, já existia naquela época. Por isso eu acredito fortemente que a outra metade de Imu seja uma sombra ou o próprio demônio é o verdadeiro vilão desde o início da história. E se essa sombra for a sombra de Nika,
Isso gera complicações. Lembra que uma das consequências de ter sua sombra removida é não poder viver sob o sol? A pessoa morre, e a sombra também. Então, a sombra Imu precisaria encontrar uma solução para isso, assim como Moria fez. E isso me faz pensar imediatamente em Enies Lobby. Lá, o sol nunca se põe. Até hoje, isso é um mistério. Pode ser efeito do despertar da Pika Pika Nomi. Mas e se for algo maior? E se Enies Lobby for uma prisão? Uma prisão que guarda o corpo de Nika? Se o verdadeiro Imu é uma sombra, então o corpo correspondente dele precisa estar vivo. Caso contrário, ele morreria também. E se o corpo de Nika estiver no enorme buraco no centro de Enies Lobby? Nika jamais poderia escapar, porque o sol nunca para de brilhar ali. Essa prisão simbolizaria perfeitamente o que o sol faz com as sombras. Nika seria eternamente escravo do sol, a própria coisa que ele representa. Mas existe outro problema. O corpo de Nika envelheceria e eventualmente morreria. Como a sombra Imu resolveria isso? Simples. A cirurgia da imortalidade da Ope-Ope-No-Mi. Algo que sabemos estar diretamente ligado a Imu. A sombra Imu teria feito um antigo usuário da Ope-Ope-No-Mi tornar Nika imortal, e então o colocaria na prisão perfeita, no buraco de Enies Lobby, garantindo que o corpo jamais morresse, e garantindo que sua própria existência nunca fosse afetada. Agora isso também fortalece outra teoria. Imu possuir uma câmara congelada, assim como Moria. Moria armazenava cadáveres congelados para impedir que se decompusessem antes de fundir sombras neles. E ele também guardava sua arma secreta ali. O lendário puxador de continentes, o Ars. Na Terra Santa, existe um suposto tesouro nacional. Doflamingo afirmou que ele poderia abalar o mundo. Eu acredito que esse tesouro seja um corpo extremamente poderoso. Um paralelo direto com o Ars. Mas que corpo seria esse? Pode ser um corpo ligado à arma ancestral Uranus, o que explicaria como o governo mundial apagou Lulúzia do mapa. Ou pode ser o corpo do deus da floresta, ou do deus da terra. Seja o que for, é algo absurdamente poderoso. Porque Doflamingo acreditava que se tivesse a Ope-Ope-No-Mi no dia em que descobriu esse tesouro, ele poderia controlar o mundo. Agora pense nisso com cuidado. Doflamingo precisava de duas habilidades da Ope-Ope-No-Mi: a técnica de troca de personalidade e a cirurgia da imortalidade. Muitos acreditam que ele queria apenas trocar de corpo com Imu. Mas se o corpo de Imu já é imortal, por que ele precisaria da cirurgia? Eu acredito que o plano real de Doflamingo era outro. Ele queria trocar de personalidade com o corpo poderoso armazenado na câmara congelada de Imu, e então realizar a cirurgia da imortalidade nesse corpo, se tornando um ser imortal e absoluto. E isso também foi foreshadowed em Thriller Bark. Moria controlando o corpo de Ors por dentro. Ors já era praticamente imortal por ser um zumbi. E Moria dentro dele representa perfeitamente o conceito de troca de personalidade. Se o verdadeiro Imu for uma sombra, ele poderia usar esse corpo poderoso quando quisesse. Como uma criatura sombra, ele poderia saltar de corpo em corpo, sem precisar da técnica de troca de personalidade. Ele armazenaria esse corpo na câmara congelada, para impedir o envelhecimento, assim como Moria fazia. E quando precisasse, ele simplesmente vestiria o corpo como uma roupa, e continuaria seu plano. Desde o primeiro mundo, até o fim da história. Eu acredito que qualquer que seja esse corpo guardado por Imu, ele ainda é um ser vivo. E se é um ser vivo, então possui uma alma. Isso significa que Imu não pode possuí-lo permanentemente, apenas temporariamente. Porque lembre-se, um corpo vivo com alma não pode se fundir para sempre com uma sombra. Existe um limite. E Imu também não pode conceder imortalidade a esse corpo como faz com os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados. Porque para isso acontecer, a pessoa precisa oferecer sua alma voluntariamente em troca do poder. E eu não acredito que esse corpo tenha feito esse pacto. Agora chegamos à minha parte favorita dessa teoria. O homem em si, Barba Negra. E mais especificamente, sua Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi. Rox D. Shebeck sabia da existência de Imu e tinha um plano próprio para virar o mundo de cabeça para baixo. Para isso, ele precisava de duas Akuma no Mi. Uma que o rei Harald precisaria comer para liberar todo o seu potencial, e outra que permaneceu envolta em mistério. Dado o quão obcecado Barba Negra estava em encontrar a Yami Yami no Mi, a ponto de dizer que abandonaria seus sonhos se nunca a encontrasse, eu acredito que essa seja exatamente a fruta que Rox estava procurando. Porque Barba Negra está carregando a vontade do pai, e o sonho dele. Eu acredito que a Yami Yami no Mi é crucial por dois motivos. Primeiro, ela explica como Barba Negra pode ter mais de uma Akuma no Mi. Segundo, ela é uma das 3 frutas capazes de derrotar Imu. Vamos começar pelo primeiro ponto. Um dos pilares centrais dessa teoria é a ideia de que sombras possuem alma. Brook nos revela isso. E eu não acredito que isso seja conhecimento comum no mundo de One Piece. Eu acredito que Akuma no Mi e almas são essencialmente a mesma coisa. Quando alguém come uma Akuma no Mi,
ela se funde com sua alma. E é por isso que a maioria das pessoas só pode consumir uma, porque a maioria das pessoas só tem uma alma. Mas o que quase ninguém percebe é que todo mundo tem duas, a alma do corpo e a alma da sombra. A parte complicada é alimentar a sua sombra com uma Akuma no Mi. Eu acredito que Barba Negra sabe que isso é possível, porque ele sabe o que Imu realmente é, uma sombra que possui poder de Akuma no Mi. E esse conhecimento deu a ele confiança para arriscar tudo e tentar obter um segundo poder. Agora deixa eu explicar por que eu acho que ele precisava especificamente da Yami Yami no Mi. A única fruta conhecida que tem controle direto sobre sombras é a Kage Kage no Mi, e Moria é o usuário atual. A sombra só se torna tangível quando o usuário da Kage Kage no Mi a separa do corpo. Quando ele corta a ligação com o corpo original, a sombra vira uma entidade própria. Nesse momento, teoricamente, você poderia fundir uma Akuma no Mi nela, e ela consumiria a fruta. E eu acredito que foi assim que a sombra Imu nasceu. Mas Barba Negra não tem a Kage Kage no Mi. Então como ele fez isso? A resposta pode estar na própria natureza das sombras. O que é uma sombra? É uma área de escuridão criada quando algo bloqueia a luz. Barba Negra comeu a Yami Yami no Mi. Ele é o Homem das Trevas. Quando ele roubou o poder do Barba Branca, a tripulação cobriu ele e o corpo com um enorme pano preto, criando um ambiente de escuridão total. Agora pense comigo, se sombras só existem quando há luz, o que acontece quando há apenas escuridão? Sombras têm alma. Elas não simplesmente desaparecem. Eu acredito que, na escuridão absoluta, sombras ficam livres, porque elas são escuridão. É a luz que as prende ao corpo. Na escuridão total, a sombra pode agir livremente. E é aqui que entra o poder da Yami Yami no Mi. Essa fruta absorve tudo, inclusive poderes de Akuma no Mi. Quando o Barba Branca morreu, sua Akuma no Mi estava prestes a se desprender do corpo para reencarnar. Eu acredito que Barba Negra absorveu a alma da fruta e afundiu a sua própria sombra. Isso significa que ele não comeu duas Akuma no Mi diretamente. Sua sombra comeu. E lembre-se da lei natural. Corpo e sombra refletem um ao outro. Se a sombra tem o poder, o corpo também manifesta esse poder. Voltando ao exemplo de Moria, ele manipulou a sombra de Ors para imitar os poderes elásticos do Luffy. E o corpo de Ors refletiu isso. Eu acredito que Oda estava literalmente mostrando o segredo ali, como ter dois poderes sem morrer. E pense no quão absurdo isso é. Os Gorosei disseram que ninguém na história conseguiu sobreviver a duas Akuma no Mi, exceto Barba Negra. Se alguém soubesse o segredo, seriam eles. Mas e se nem eles souberem o que Imu realmente é? Talvez apenas Rock soubesse. E Barba Negra conectou os pontos. Pensou, eu também tenho uma sombra. E se eu alimentá-la com uma Akuma no Mi? Foi uma aposta. E deu certo. Agora vamos ao segundo ponto. Por que a Yami Yami no Mi é uma das 3 frutas que podem derrotar Imu? Se Imu é uma sombra que só é consciente porque consumiu uma Akuma no Mi, então a Yami Yami no Mi é o contra-ataque perfeito, porque ela anula poderes de Akuma no Mi. Se Barba Negra conseguir anular o poder da fruta de Imu, Imu voltaria a ser apenas uma sombra comum, sem consciência, sem poder, sem domínio, apenas escuridão. E talvez esse sempre tenha sido o verdadeiro plano desde o início. É por isso que eu acredito que Rox precisava desesperadamente da Yami Yami no Mi. Sem ela, ele sabia que não poderia fazer absolutamente nada contra Imu. E isso fica claro no encontro no Jardim de Flores. A citação exata diz: ele não fez nada além disso, pois sabia que não poderia. Mas antes de partir, deixou um aviso: eu voltarei. O fato de Rox, um personagem absurdamente poderoso, não conseguir derrotar o verdadeiro corpo de Imu, confirma algo importante. Imu não pode ser morto por meios convencionais. E isso já foi sugerido antes, principalmente através da aparente imortalidade dos Cavaleiros Sagrados e dos Gorosei. Rox deve ter passado os segredos sobre Imu para Iris. E Iris, por sua vez, contou tudo para Barba Negra. Sabemos que Iris escapou de God Valley com Barba Negra, então ela deve tê-lo criado. E a partir daquele momento, Barba Negra fez da sua vida a missão de encontrar a Yami Yami no Mi, para finalmente ter uma chance de derrotar Imu. A segunda Akuma no Mi capaz de enfrentar Imu é óbvia: a Hito Hito no Mi modelo Nika. Os próprios Gorosei demonstraram medo do despertar dessa fruta. E Imu claramente teme Joy Boy, um antigo usuário dela. Mas eu acredito que não será apenas Luffy quem derrotará Imu. Eu acho que será necessário Luffy e Barba Negra trabalhando juntos. Dois extremos, unidos contra algo maior. A terceira fruta é igualmente óbvia: a Kage Kage no Mi. Se Imu é uma sombra, então ele naturalmente temeria a fruta que domina as sombras. E eu acredito que existe evidência disso. No final da guerra de Marineford, Doflamingo recebeu a ordem de eliminar Moria. Moria acredita que a ordem veio de Sengoku, mas Doflamingo afirma que veio de alguém ainda mais alto. O consenso geral é que Moria foi considerado fraco demais para continuar como Shichibukai após ser derrotado pelos Chapéus de Palha. Mas
E se não fosse só isso? E se Imu visse na derrota de Mori uma oportunidade perfeita? Eliminar o usuário da Kage Kage no Mi e garantir que essa fruta não representasse uma ameaça futura. Agora chegamos à pergunta final dessa teoria. Qual é o verdadeiro objetivo de Imu? E a resposta pode ser mais simples do que parece. Eu acredito que Imu quer mergulhar o mundo em escuridão total, o oposto exato do objetivo de Luffy, trazer o amanhecer. No texto Harley, o primeiro mundo é descrito como envolto em morte e escuridão. Eu não acho que isso seja apenas uma metáfora. Eu acredito que isso esteja diretamente conectado a Yami Yami no Mi ser descrita como o poder mais maligno da história. E, ironicamente, eu não acho que o objetivo de Imu seja dominação. Eu acho que é libertação, assim como Nika. Mas a diferença está no que cada um quer libertar. Nika liberta pessoas oprimidas e Mu quer libertar sombras. Como eu disse antes, sombras só são verdadeiramente livres na escuridão. Sem luz, elas não estariam presas a ninguém. Existiriam de forma independente, sem a lei natural que as prende a um corpo. Eu acredito que a Yami Yami no Mi não é apenas um contra-ataque contra Imu. Ela pode ser a chave para realizar o sonho dele. E talvez Imu esteja usando Barba Negra como peça em um jogo muito maior, sem que ele sequer perceba. Agora pense nisso. A Yami Yami no Mi está listada na enciclopédia de Akuma no Mi, mas a fruta de Nika não estava registrada nem mesmo nos textos mais antigos. Vegapunk nos diz que ela foi apagada deliberadamente da história. Os Gorosei até mudaram seu nome para Gomu Gomu no Mi para esconder sua existência. Então surge uma pergunta importante. Se a Yami Yami no Mi é um possível contra-ataque contra Imu, por que ela não foi apagada também? Por que permitir que essa fruta continue registrada? Existe mais um detalhe que conecta tudo. A própria natureza de Barba Negra simboliza sombras. Ele viveu escondido na sombra do Barba Branca, sem chamar atenção, esperando o momento certo para agir. Ele possui um ataque chamado Libertação. Luffy, como Nika, é o guerreiro da libertação. Dois lados da mesma moeda. Mas quem exatamente Barba Negra está libertando? Aquilo que ele representa. Sombras. E talvez, desde o começo, essa sempre tenha sido a guerra real. Sol contra a escuridão. Libertação da luz. Ou libertação das sombras. E assim encerramos essa teoria. Como sempre, eu quero saber o que você acha. Se essa teoria faz sentido pra você. E se você curtiu o vídeo, deixa o like. E se inscreve no canal. Porque a história de One Piece ainda está longe de revelar todas as suas sombras.